Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do grupo, uma aula de estudo sobre o planejamento anual, sobre as 12 portas de Jerusalém. Vai colocando aí já o seu oi, quem já chegou. Que Deus abençoe sua vida. Eu sei que durante a semana as pessoas têm muitos compromissos. Vai colocando o seu oi, vai dizendo de onde você é. Se você ainda não assistiu nenhuma aula, muito prazer. Que Deus abençoe. Eu sou a tia Bica. Meu nome é Abiqueila, sou de Londrina. Que Deus abençoe, viu? A tua vida, Paula, Júnior, Niva, Cristina. Muito bom estar aqui com vocês. É um prazer imenso saber que você parou um pouquinho para nos ouvir mais uma vez. Nós estamos aqui hoje na cidade de Londrina, estou na minha casa, graças a Deus, e nós vamos aprender um pouquinho. Olha lá, ó, Ibacém de Cajati. Olá, tia Paula, nós estivemos aí em Cajati, um beijo. Suelen, seja muito bem-vinda. Maria de Lourdes, a paz do Senhor. Maria de Lourdes é de Vaiporã. Que bom ter vocês aqui. Para você que está chegando agora, nós, sim, estaremos aí em Presidente Prudente, Cristina. Se você ainda não assistiu às aulas, nós tivemos já uma aula, tá? Uma aula que nós falamos assim, inaugural, experimental. Tem um vídeo aí no grupo. E nós, na terça passada, tivemos uma aula já sobre a porta das ovelhas. Oi, Luana! Seja bem-vinda, Luana também de Cajati. E eu fiquei devendo de mostrar para vocês a porta da ovelha da aula passada. Se você ainda não assistiu, assista o vídeo que está aí. Oi, Ellen! Então, a porta da ovelha, eu vou mostrar para você. Olha aqui, olha lá, ó que bonitinha, né? Então, a porta da ovelha era onde, lá em Jerusalém, recebiam-se os animais. Ali eles guardavam os animais, engordavam para o abate, né, para o sacrifício. Então, nós trabalhamos a porta da ovelha como Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós tivemos essa aula na terça passada e eu gostaria que você não perdesse essa aula e então se reiterasse logo após deste vídeo anterior, para que você possa ter um processo, né, de continuidade dessa apostila, tá bom? Que Deus abençoe você. E aí, já posso começar? Ah, que gostoso. Eunice, Melissa, que Deus abençoe, viu? Hoje nós vamos aprender sobre a aula da porta dos peixes. Olha, você que ainda não pediu a sua apostila, fique tranquilo, tá? Eu sei das condições, mas nós vamos ter aí mais algumas aulas. O combinado são 12 aulas, certo? E sobre os 12 meses para explicar a apostila. E a apostila é toda trabalhada em aulas para você estar expondo todo o conteúdo para as crianças, tá? Então, na aula passada, a Porta das Ovelhas, nós trabalhamos 4 temas. E hoje nós vamos trabalhar a Porta dos Peixes, também trabalharemos 4 temas. Michele, seja bem-vinda, que Deus abençoe, tá? Que legal ter vocês aqui e para podermos então estar aprendendo juntas. Se você quiser fazer perguntas, você já pode ir lançando perguntas aí, se tiver alguma pergunta da aula passada, depois eu vou respondendo. E se durante a aula você tiver alguma pergunta, pode também colocar, ok? E eu sei que depois os alunos, Juliana Prado, os alunos então depois vão assistindo a aula e graças a Deus nós temos tido assim muitas respostas, né, de pessoas que estão felizes com o material que têm recebido, o material para ser trabalhado em mãos, é um material adaptável às idades e eu tenho sentido muito a presença de Deus. As pessoas que já estão trabalhando com esse material em sala já têm também dado testemunhos do que Deus tem feito com suas crianças.
e eu estou aqui me disponibilizando para estar dando um pouquinho do que Deus me deu, né? E hoje vamos começar então a primeira aula. A temática então é sobre essa porta dos peixes. A porta de hoje, olha que linda a porta de hoje, a porta dos peixes. Por que se usava então este nome lá em Jerusalém? Olha lá, ó, a porta dos peixes. Neste lugar, os mercadores vinham semanalmente, né? Eles ali tinham também tanques para a criação dos peixes, a multiplicação, né? Para estar vendendo ali todos os seus abates ali de peixes. Então a missão deles era trabalhar com a multiplicação dos peixes. Então eles estavam ali durante aquela porta, fazendo ali a venda desses peixes, cuidando então dessa multiplicação de peixes. É dali que vinha o sustento da cidade, vinham mercadores de todos os lugares para se trabalhar então nessa porta dos peixes. Qual a aplicação, tia Bica, que eu tenho para fazer então com as minhas crianças, né, sobre a porta dos peixes? Olha, a aplicação é maravilhosa, porque nesta aula nós vamos fazer o quê? Nós vamos aprender o que Deus quer que você e eu sejamos nessa terra. Ah, tia Bica, eu não sei o que eu devo fazer para que o meu ministério, para que o ministério cresça. Então hoje essa aula é para você, ok? Vamos trabalhar juntos? Deixa eu perguntar, tá bom o áudio para vocês? Tá legal? A iluminação tá bom? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Posso começar? Vamos lá? Então, a porta dos peixes. A porta dos peixes fala sobre o crescimento. A paz do Senhor, Rosimeire. Que bom falar sobre crescimento, falar sobre multiplicação. E nesta aula, que legal você poder trabalhar durante esse mês uma decoração toda de fundo de mar na sua sala. Então tá bom, Luana, tudo ótimo, tudo bem, obrigada. Vamos decorar a sala com peixes, como um fundo do mar, tá? Você pode estar usando aí, você é muito criativa, as tias são muito criativas, né? Uma vez nós trabalhamos, sabe, com saco de lixos? Nós recortamos aqueles sacos de lixos azuis e encapamos toda a sala. E na porta colocamos uns picadinhos assim, as crianças entravam ali como se fosse através das algas e ali eles estavam no fundo do mar. Imaginem esse mês você trabalhar dessa forma, uma forma lúdica e uma forma que você vai ter a atenção das suas crianças voltada inteiramente para você. Veja, o lúdico para a criança é espetacular. E você pode trabalhar com bexigas, aquelas bexigas compridas, com peixes, e tudo isso vai te ajudar. A primeira aula vai ser lugar de crescimento, reprodução, a pesca maravilhosa. Na apostila eu coloquei os textos para você estudar, como sempre, tá? Então aqui eu coloquei no livro de Mateus, o livro de Marcos e o livro de Lucas. Nós vamos falar aqui no primeiro dia, sobre essa maravilhosa pesca que aconteceu. As crianças já conhecem, não é mesmo? Por isso que o ambiente vai fazer toda a diferença e você vai ter todo o dinamismo para trabalhar a aplicabilidade dessa matéria. Quando se fala sobre a pesca maravilhosa, não está se falando somente do ato da multiplicação dos peixes, mas a atenção para o que você foi chamado. Ali naquele momento em que eles estavam ali todos já cansados, né? Eles estavam ali preocupados, como que faria para se pescar? E então a preocupação era em pescar. Mas a preocupação de Jesus era chamar eles para ser pescadores, não de peixes, mas de pessoas. Quando você falar com as suas crianças, você pode dizer, você pode estar vestida de pescador, chapéu, pode ter varinha de pesca, pode colocar chapéu nas crianças, você pode fazer essa alusão à pescaria.
Mas ao falar com elas, explique que hoje elas sairão da sua aula com um verdadeiro chamado. Hoje Deus te chama para ser um pescador de homens. Outra coisa, quando nós falamos almas, dependendo da idade da criança, ela não vai identificar o que é. Então você pode dizer pescadores de homens. Você não vai sair pescando ninguém com anzol. É por isso que você vai fazer uma dramatização dessa aula. E nós ali atrás, olha, não sei se vocês viram, tem um barquinho ali atrás. Você pode dramatizar a cena com seus alunos. Pode usar ali rede de pesca. Você pode fazer o que Deus colocar no seu coração. Conte a história novamente, mas conte de uma forma diferente. Olha, você pode colocar ali 2 crianças lavando a rede. Você pode dizer que esse ato de lavar a rede, muitos acreditavam que era porque eles estavam desanimados. Mas eu tenho uma outra ideia. O ato de lavar a rede quer dizer que se eles precisassem da rede, a rede estava pronta para ser usada. Assim, crianças, são vocês. Mesmo que hoje você não ganhou nenhum amiguinho para Jesus, esteja com suas redes preparadas para a missão de pescar homens. Ah, tia, mas não é dessa rede que eu estou falando. A rede que eu estou falando é a rede do seu coração. Você precisa tê-la preparada com a palavra, sempre com um louvor, sempre com um abraço, para você poder ganhar almas. E outra coisa, criança, sempre que você sair de casa, peça para Jesus: eu quero almas, eu quero ganhar almas, eu quero ganhar pessoas para o reino de Deus. E aqui o Senhor Jesus falou com esses pescadores. Eles tinham facilidade de pescar. Eles pescavam e muito naquele mar. Naquele lago eles conheciam tudo. Como o vento ia para lá, como ia para cá, se estava bom para a pesca, se não estava. A Bíblia fala que ali eles estavam já durante um tempo, passaram a noite e não pescaram. E aí, crianças, o que foi que aconteceu? O Senhor Jesus disse: ei, eu quero que vocês lancem a rede novamente, porque quando Jesus chega, Ele anima todo e qualquer pecador, porque nós somos pecadores. E hoje, criança, o Senhor Jesus te anima. Ah, tia, eu nunca ganhei nem meus primos para Jesus, nem meus pais para Jesus, mas Jesus está dizendo: olha, continue lançando a rede. A Bíblia diz ali no livro de Lucas que eram 2 barcos, as pessoas estavam apertando Jesus. E aí o que aconteceu? Jesus escolheu um dos barcos para entrar. E quando Jesus entrou, Jesus disse: ei, Simão, afaste-se um pouquinho da terra. O importante, professor, é que você leia, releia, e é por isso que eu coloquei ali aonde se repete essa história, porque em cada evangelho ali, em cada livro tem uma especificidade. E ali em Lucas diz Jesus para Simão: Simão, afaste-se um pouquinho dessa terra. E então você pode aplicar para a criança. Muitas vezes, para que nós possamos ganhar peixes para Jesus, almas para Jesus, nós também precisamos nos afastar da terra. O que é isso? Nos desapegar do videogame, nos desapegar de desenhos, de brincadeiras por um momento, e então nadar no oceano do Espírito. O que é isso? É buscar a presença de Deus. Você só vai se tornar um pescador de homens, crianças, um discípulo em ação, se você se afastar um pouquinho desta terra. Sabe, o Senhor Jesus tem muito para fazer através da sua vida. A Bíblia diz então que Pedro estava com Jesus agora dentro do barco e Jesus sentou-se para ensinar, porque quando Jesus está dentro da sua vida, Ele quer sentar, Ele quer fazer morada, Ele não quer sair rapidamente, não, Ele quer estar aqui. Chame Jesus, criança, para estar dentro do seu barco. E aí você pode continuar falando o que Jesus fez, terminando então
de falar com Simão, falou com a multidão e falou então para Pedro: Pedro, agora vai-te ao mar alto e lá, Pedro, lance a rede. Pedro pensou: mas Senhor, eu tentei a noite inteira. Sim, você, criança, também já tentou o ano todo, não é mesmo? Eu também já tentei, mas nós não podemos desistir. A Bíblia diz que Pedro disse: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E então, crianças, ele lançou a rede, e quando ele lançou a rede, a Bíblia diz que ele começou a puxar, e eram tantos peixes, que a rede começou a romper de tanta bênção. Através da sua vida, quando você lançar a rede do louvor, quando você lançar a rede do bom exemplo, quando você lançar a rede da oração, os peixes irão vir à sua rede, ao seu abraço, que vão querer estar perto de você. Então, sobre a palavra do Senhor, lance a rede. Nesta aula, você vai incentivar as suas crianças a ser um pescador de homens. E eu coloquei aqui então que eles apanharam muitos peixes e grande foi o milagre. E o Senhor disse: Pedro, a partir de hoje, não temas, você agora vai se tornar um grande pescador de homens. E então eu coloquei: aplique esta palavra para a criança, sabe? Diga para ele: criança, você é um pescador de homens. Na sua escola, na sua rua, aonde você estiver, você pode falar de Jesus. Nesta aula eu coloquei aqui que, dependendo da idade, você pode fazer uma dobradura de peixinho com eles. Sim, por quê? Porque você pode pedir para eles fazerem a dobradura e pode pedir para eles então pescarem esses peixinhos. Legal você colocar um imã em cada peixinho e daí na outra pontinha da varinha fazer com que eles pesquem. E quando eles pescarem, eles vão ver: olha, tia, pesquei o João. A outra vai dizer: tia, pesquei a Ana Paula. E isso vai fazer muito sentido para a vida deles. Primeiro, então, você faça a dobradura com eles. Aí você tem no YouTube, você pode fazer com o papel. Faça a dobradura, peça para eles colocarem o nome do amiguinho que ainda não é cristão, ou do papai ou da vovó, e depois faça essa aplicação para que eles possam pescar. E quando eles pescarem, você vai dizer: olha, quando você louva, você também está pescando João. Quando você fala de Jesus, você também está pescando a sua vovó. Então, trabalhe também dessa forma didática. Pescar almas é ter um exemplo, é falar de Jesus, assim como Jesus falava para o seu próximo. E o Senhor hoje vai te fazer um pescador de homens. Finalize essa aula com oração e diga para ele: ei, a partir de hoje nós vamos ter vários peixinhos. Faça então um mural na sua sala e tenha fé que o seu aluno vai ganhar o priminho para Jesus. E o peixinho desse aluno vai ser colocado no mural como testemunho de quantas almas vão se multiplicar. E eu creio que os alunos da sua sala, eles farão outros alunos, porque eles vão dar o crescimento. Assim como a ovelha gera ovelha, o peixinho também vai gerar outros peixinhos. Eu creio. Essa aula vai ser muito abençoadora. E aí nós temos a próxima aula sobre a porta dos peixes. A próxima aula que nós temos aqui é Em Busca da Ovelha Perdida. Ué, mas nós não estamos falando de peixes? Estamos falando sim de peixes que estão fora da água. Estamos falando de multiplicação. Estamos falando do quê? De evangelização, da nossa missão. E então, crianças, você vai dizer: quando nós estamos dentro da igreja, nós estamos se enchendo de Deus para ir pescar os peixes que estão lá fora, porque tem muitas pessoas que estão perdidas. E eu coloquei nesta próxima aula, agora que eles já entenderam que eles também podem ganhar almas para Jesus, no próximo domingo você vai então estudar no livro de Lucas as 3 parábolas. Você vai então continuar com aquele fundo do mar. Não se preocupe com a decoração e você vai dizer: hoje, crianças, aqui no fundo do mar, nós ouviremos 3 histórias e o Senhor Jesus vai falar com você.
Mas tia Bica, o que será que o Senhor Jesus quis dizer quando a ovelha estava perdida? Você precisa entender o que é que Jesus estava falando. Quando Jesus disse essas 3 parábolas, 2 tipos de grupos chegaram para ele. O primeiro grupo, você tem que ler lá, você precisa ler a Bíblia, Lucas capítulo 15, depois você vai lendo as 3 parábolas. A Bíblia diz que Jesus chegou, e então chegou o primeiro grupo, eram os publicanos e os pecadores. Depois chegou o segundo grupo, que eram os fariseus e os escribas. E aí eles estavam perguntando: Jesus, por que é que você está andando com esses pecadores? E então Jesus disse: vocês querem realmente saber por que é que eu ando com os pecadores? Então ele começou a primeira história. Havia um pastor que tinha 100 ovelhas. E aí nós vamos entender que essas ovelhas, o pastor então todos os dias levava essa ovelha do aprisco para o oásis. E no meio deste percurso tem sempre um deserto. Mas o pastor nunca desiste de dar alimento saudável para suas ovelhas. E você pode ir contando, pode colocar máscara nas crianças, pode colocar ali para os adolescentes o filme de pastores de ovelhas. Você pode trabalhar todas as idades. E você pode dizer que o pastor de ovelha sobe montanhas, desce montanhas até entregar o oásis, uma comida verdejante, aguinha fresquinha. Mas nesse percurso, uma das ovelhas se perderam. Você conhece essa história? O pastor, que ama todas as ovelhas, levou as 99 seguras no aprisco e foi em busca daquela que se perdeu. Assim, criança, é você. Sabe, nós somos as ovelhinhas que estão aqui no aprisco, em segurança. Mas existem ovelhinhas que estão perdidas lá fora. Lá fora tem um lobo, lá fora tem a perseguição que quer devorar a vida de outros amiguinhos. E então nós precisamos fazer como este pastor fez. Precisamos ir buscar aquela ovelhinha que está perdida. E o Senhor Jesus continuou dizendo. A próxima parábola foi sobre as dracmas perdidas. Havia uma mulher que tinha 10 dracmas perdidas. Você pode mostrar as moedas de chocolate igual eu tenho aqui, ou você pode fazer uma tiara e colocar 10 moedinhas aqui. E uma delas se perdeu. Esta moeda se perdeu onde? Dentro de casa. E então esta mulher diligentemente, o que é isso? Ela procurou sem cansar até achar a dracma perdida. Esta dracma estava perdida onde? Dentro de casa. Então o pastor continuou a contar, o Senhor Jesus continuou a contar a última parábola, que é a parábola do pródigo. E ele disse: o pródigo, quem que é o pródigo? Eu vou te contar. Havia um pai que tinha quantos? 2 filhos. E quantos grupos de pessoas chegaram para falar com Jesus? 2 grupos. O grupo dos pecadores e o grupo dos fariseus. O grupo dos pecadores simbolizam o filho pródigo, o filho mais novo. E o grupo dos fariseus simbolizam o filho mais velho. Você precisa estudar a palavra para saber passar para as crianças. Vejam que profundidade o Senhor Jesus disse. E então, crianças, esse filho mais velho pediu a sua parte da herança porque queria sair de casa e fazer a festa lá fora. O seu pai então repartiu a herança. A Bíblia diz: lhes repartiu. Isso quer dizer que os 2 receberam a parte da herança. E então esse filho mais novo foi, você conhece a história, professor, você pode dramatizar, festou, gastou todo o dinheiro. E agora ele então sentiu vontade de comer da comida dos porcos. A Bíblia diz da bolota dos porcos. Você pode simbolizar com as crianças, pode dizer ali que naquela hora, a Bíblia diz, ele caiu em si. O que é cair em si, crianças? É o arrependimento, que todo pecador precisa ter. Arrependimento. Quando ele caiu em si, ele lembrou do quê? Da casa do
pai, que tinha pão quentinho. E aí então ele voltou para a casa do pai, e o pai estava esperando ele, e o pai então não perguntou aonde ele estava, simplesmente correu para encontrá-lo, o abraçou e o beijou. E aí o Senhor Jesus disse para os fariseus: e então, sabe o que eu quero dizer? Aquela ovelhinha, ela estava perdida fora de casa. Ela sabia o caminho, mas não conseguia voltar. O pastor teve que ir buscar. Então, criança, nós também precisamos ter essa ousadia de fazer como esse pastor, buscar as ovelhas perdidas e trazer para o aprisco do Senhor. Mas tem aqueles filhos que estão dentro de casa. A Bíblia continua dizendo que o filho mais velho chegou e disse: pai, você nunca me deu nenhum cabrito. São aquelas pessoas que estão dentro da casa de Deus e não se sentem filho, somente servo. Não vê Deus como pai, vê Deus como um senhor e ele como um escravo. A Bíblia diz que o pai da história disse: filho, tudo que eu tenho é teu. Mas este filho aqui estava perdido e foi achado, estava morto e agora está vivo. Por que ele estava morto? Porque quando nós pecamos, a Bíblia diz que nós estamos mortos. A alma que pecar, ela morrerá. Então, quando ele voltou para Jesus, houve vida naquela casa, houve alegria. E o Senhor disse para os fariseus: e agora, quem vocês são? Vocês vão continuar perdidos dentro da casa, como aquela dracma, conhecendo a palavra, conhecendo a história, mas não tendo comunhão comigo? Ou vocês vão ser como aqueles pecadores que conhecem e reconhecem que estão perdidos e então vão receber o abraço do pastor e o beijo do pastor? Então, crianças, nós precisamos continuar ganhando almas para Jesus. Nesta segunda aula, você vai falar com suas crianças. E você, criança, você se sente como um pecador também, arrependido? Queres hoje o abraço e o beijo desse bom pastor? Ele está aqui. Faça então este apelo que é importante, porque sempre tem visitas e a criança precisa entender que o pai sempre está pronto para dar um novo anel para ele, dizendo: olha, a nova aliança, a comunhão comigo tu tens, você tem liberdade novamente para cantar, para louvar, para adorar, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Veja que aula importante, maravilhosa. Sabe, o Senhor Jesus também tem para você, criança, calçados novos. Então faça ali uma sapatilha de EVA, ou traga mesmo um crocs, aquele de plástico, e coloque nos pés da criança e diga: hoje você está retornando para a casa de Deus e Deus quer que você continue no caminho. Coloque uma capa sobre a criança e diga: todo pecado, toda desonra, hoje o Senhor está dando nova veste e dizendo: eu te cubro com nova honra, porque a glória da segunda casa é maior que a primeira. O que eu quero dizer, filhinho que está me ouvindo, que o Senhor Jesus não está preocupado com o que você fez. Ele viu, Ele sabe onde você foi, mas que legal que você voltou, porque Ele tem comida quentinha para você. Então prepare uma festa. Sabe, o Senhor Jesus te espera. Você pode dizer isso para sua criança. Eu acredito que esta aula vai ser impressionante, o poder de Deus, porque eu sinto a presença de Deus em falar que Jesus está esperando. Sabe? Nós somos as ovelhas perdidas, nós éramos as ovelhas perdidas, estávamos perdidos neste mundo, mas Jesus, o bom pastor, veio e nos tirou do mundo do pecado e nos trouxe para dentro de casa. Venha, filho, venha. Então você pode colocar um louvor, você pode abraçar as suas crianças, você pode, através dessa aula, ministrar a bênção poderosa sobre a vida das crianças. Sabe, o Senhor Jesus é maravilhoso. Eu coloquei aqui que você pode então fazer que a sua criança saia de casa, deixa eu pegar aqui, com um plano da salvação na mão, ou um folheto,
porque ela vai ser uma missionária com essa aula, com esse mês, você falando sobre a missão, o propósito que Deus tem na vida dela. Ela vai saber falar do plano da salvação. Ela vai dizer assim: olha, o Senhor Jesus tem um lugar maravilhoso onde as ruas são de ouro. Mas, amigo, você precisa deixar o pecado, a mentira, porque só Jesus pode lavar o seu coração. E então, quando Jesus, você crê nele, você receber ele, então você vai ter o seu coração, olha, mais alvo do que a neve. Você conhece o plano da salvação e nós vamos crescer com Jesus. Dê para sua criança ou um exemplar do plano da salvação ou um folheto para que ele possa receber esta palavra na mente, no coração, mas que possa descer nas suas mãos e ele possa ser um ganhador de almas. Professores, a nossa missão é fazer dos nossos alunos hoje discípulos em ação. Esta é a segunda aula da Porta do Peixe. Vamos continuar? Estão comigo? Tá tudo bem? E agora nós temos então o nosso terceiro tema dentro da Porta dos Peixes. E que tema é esse? A compaixão de Cristo por todos, pelos malfeitores, pelos doentes, pelos famintos. E aqui nesta aula eu coloquei para que vocês estudem no livro de Lucas, no livro de Mateus e no livro de Marcos. O que é que você vai estudar? Você vai estudar que o Senhor Jesus não exclui nenhum tipo de pessoa. Esta aula é maravilhosa para que você possa trabalhar a compaixão. A compaixão para os famintos, a compaixão pelos que estão perdidos, pelos drogados, pelos viciados. Esta aula é maravilhosa. A criança vai continuar aprendendo o que é que o Senhor Jesus tem para ela. Sabe aquela pergunta, eu não sei quem eu sou, não sei para onde vou? Ela vai ser respondida nesse mês. Sabe por quê? Porque ela vai entender que ela nasceu para ser um ganhador de almas. O Senhor Jesus nos deu um propósito. Ela vai entender que o milagre é ela, que ela é resposta de Deus nessa terra. Nós não viemos passear aqui, não estamos de passagem. Nossas crianças precisam entender isso. E o mais lindo, você vai continuar contando. Então, você vai falar que o Senhor Jesus perdoa todo e qualquer tipo de pecado. A primeira lição dessa terceira aula se passa lá nas 3 cruzes, em que os 2 malfeitores estavam ao lado de Jesus. Mas tia, Jesus perdoa aquele drogado que mora lá perto da minha casa? Perdoa. Tia, Jesus perdoa o pedófilo? Perdoa. Se ele se arrepender, qualquer pecador que se arrepender, há perdão. O sangue de Jesus, ele é poderoso para perdoar todo e qualquer tipo de pecado. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar, mas é preciso se arrepender. Então você pode colocar 3 cruzes e dizer: a cruz do meio estava Jesus, ao lado direito estava o malfeitor, ao lado esquerdo estava o outro malfeitor. Um dizia: se tu és o Cristo, desce dessa cruz e nos salva. O outro dizia: ei, nós estamos aqui porque somos pecadores, mas este homem não tem pecado nenhum. Este homem sim é um santo homem. A Bíblia diz que ele disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Veja, não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Criança, se hoje você se arrepender da mentira que você fizer, se hoje o papai e a mamãe se arrepender do que eles fizeram no passado, o Senhor Jesus joga tudo isso no mar do esquecimento e lava as vestes dele com sangue. Não é Vênice, não é homo, você pode levar algumas coisas assim, mas o sangue de Jesus lava, perdoa todo e qualquer pecado. Jesus não exclui ninguém. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi por amor a
todos os pecadores. Você não é bonzinho, eu não sou boazinha, nós éramos pecadores. Quando Jesus se entregou na cruz, nós ainda éramos pecadores. Não há nada que eu faça que pode fazer Jesus me amar mais, não. Jesus me ama apesar dos meus pecados, apesar dos meus deméritos. Jesus me ama apesar dos meus pecados. Jesus te ama, criança, e quando a criança entender isso, ela vai entender que Jesus ama a mamãe dela, que talvez está se drogando, o papai que talvez está preso, e ela vai entender que ela pode orar pela salvação de almas, se colocar por compaixão. Aí tem o outro tema desta aula, continua dizendo que Jesus estava andando e uma multidão sempre seguindo Jesus, e aquele povo já estava 3 dias andando atrás de Jesus, estavam famintos. E então Jesus, a Bíblia diz, teve compaixão daquele povo. Se Jesus teve compaixão daquele povo, nós temos que ter compaixão das pessoas que estão passando por necessidades. Ensine a sua criança, talvez nesta aula, fazer uma caixinha de doações para missionários. Escreva cartas para a missão, monte aqui um propósito. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a parar de olhar para o seu próprio umbigo e ter compaixão pelas almas. Somente assim a multiplicação de almas acontecerá. O que está acontecendo é que nos dias de hoje nós não temos amado o nosso próximo. Nós achamos que o nosso próximo é o esposo, é o filho. O próximo é aquele que está ferido, é aquele que nós passamos e ele está na calçada, é aquele que está debaixo da ponte. Esse é o próximo. Você precisa ter nas suas mãos, como o bom samaritano teve, o quê? Azeite e vinho. Você precisa ser sarador de feridas, ter compaixão. Só vamos ganhar almas, crianças, professor, quando nós amarmos o nosso próximo. Veja que aula maravilhosa que nós podemos dar. A Bíblia diz então que Jesus perguntou o que eles tinham para dar de comer aos discípulos. Os discípulos disseram nada. Mas então um menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aí nós temos vários visuais para você trabalhar. O importante não é o visual, professor. O importante é você entender a palavra. Veja, quem era para ter não tinha. Os discípulos era para ter, mas não tinha. Então, criança, Jesus conta com você. Jogue esta palavra para a criança. Era um menino, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus não descartou a criança, porque ele ama você, criança. Ele conta com o seu peixinho da oração, ele conta com o seu pãozinho do louvor. Ei, criança, Jesus conta com o seu lanchinho, Jesus conta com sua oração. Você é importante para Jesus. Eu posso sentir a presença de Deus, e eu sei que esta aula vai impactar as crianças. Sabe? Coloque este amor pelas almas em nossas crianças. Esta geração que está passando pelas nossas mãos precisa entender que nós precisamos ganhar almas. E aí você vai continuar falando, além da compaixão, Jesus então fez a multiplicação. E que legal você levar pãezinhos e sentar crianças de 2 ou de 5 e fazer eles ali distribuir. Mas faça como Jesus fez, dê graça. Sabe por quê, crianças? Porque o milagre vem de cima. O milagre vem de cima. Então um pouquinho na sua mão é muito na mão de Deus. Um pouquinho, professor, que você tem para fazer com um papel é muito na mão de Deus. Sim, é multiplicação. E você pode dizer, crianças, sabia que quando você está orando por uma criança no orfanato, pode se tornar um grande milagre? Você sabia, criança, que quando você se dobra e ora pelas crianças que estão lá nas drogas, crianças que estão no meio da guerra, você está fazendo muito, porque o milagre vem de cima. O milagre não é aquilo que eu consigo fazer. O milagre é aquilo que Deus faz. A Bíblia diz, os discípulos não tinham, mas um menino tinha. E você, criança, o que é que você tem nessa aula hoje? Você tem lágrimas para Jesus? Então chore. Você tem louvor para Jesus? Então cante.
mas vamos dar o nosso melhor, porque Jesus conta com você, criança. Jesus conta. E então você pode fazer um recorte e mostrar ali também a multiplicação em sua aula. Faça a dobradura, faça o recorte, coisas fáceis, simples e pedagógicas, e mostre que o pouquinho na sua mão vira muitos peixinhos nas mãos de Deus. Multiplicação é quando nós entendemos o que é que Jesus tem para nós. Faça a sua criança sonhar com a multiplicação. Multiplicar peixes é multiplicar pessoas. Multiplicar pães e peixes é a multiplicação da evangelização. Você precisa incentivar os seus alunos a ganhar almas, a não desistir. E a última aula que nós temos desse tema da porta dos peixes, olha lá, os peixes. É por isso que este é o símbolo do cristão, porque nós devemos multiplicar. Crianças, que lindo! A última aula que nós temos é a aula que fala o tema, o fruto do Espírito. Esta aula também nós temos muitos visuais. O importante é você saber e mostrar que não são os frutos, é o fruto. E ali você pode fazer então com a mexerica, tirar os gomos. Você pode então fazer o visual com a uva também, tirar os gominhos da uva. Não leve vários frutos, é um fruto. E você vai dizer, crianças, a primeira lição que nós temos hoje, que para o fruto do Espírito, bondade, amor, mansidão, estar trabalhando em nós, para que nós possamos demonstrar isso lá fora, para que nós possamos multiplicar, nós precisamos ter esse fruto em nós. E como é que o fruto é trabalhado em nós? É através do Espírito Santo. A lição, então, última desse mês, fala sobre esse fruto do Espírito, e ele pede para você estudar o livro de Gálatas e o livro de João. No livro de João se passa a história da videira. Quem é a videira? É Jesus. Quem é o agricultor? É Deus. E quem são os ramos? Somos nós. Por isso, crianças, que este mês nós aprendemos o quanto é importante contar um com o outro. Porque se Cristo é o corpo, se nós somos o corpo, Cristo é a cabeça. O dedinho faz parte do corpo, o ombro faz parte do corpo, o dedinho do pé faz parte do corpo. Cristo é quem manda o comando para o corpo ir. E então você vai dizendo que cada parte deste corpo é importante. Não tem quem vai substituir você, criança. Não tem quem substituir a sua mãe. Ela faz parte do corpo. E esta videira é Jesus. Nós só podemos dar frutos. O que é isso, tia Bica? Eu não sou uma árvore. Nós só podemos ganhar outras pessoas para Jesus se nós estivermos ligados em Jesus. Não tem como o fruto sozinho dar fruto se ele não estiver na árvore. Então você pode levar ali uma árvore, você pode simbolizar. O fruto só dá fruto porque ele saiu da árvore. Você, ovelhinha de Jesus, filhinho de Jesus, criança de Jesus, só vai dar fruto se você estiver ligado em Jesus. E como é que eu estou ligada em Jesus? Orando, louvando, jejuando. Criança tem que estar ligada em Jesus. Não é ligada no videogame, não é ligada no WhatsApp, não é ligada em jogos sangrentos, não. Nós só damos frutos se nós estivermos ligados em Jesus. E aí sim, o agricultor vai fazer chover uma chuva seródia e vai fazer com que esta multiplicação aconteça. Crianças, estar ligados em Jesus é deixar Jesus pegar a sua vida e tirar. A Bíblia diz que o ramo que não dá fruto, ele corta. O ramo que não prospera a palavra, o ramo que não multiplica, o ramo que não mostra Jesus é cortado fora e ele é jogado, ele seca e depois é jogado no fogo. Mas o ramo que dá fruto, também Jesus tem que limpar para que ele dê mais fruto.
como é que Jesus vai te limpar? Vai continuar trabalhando a mansidão em você através do Espírito Santo, porque às vezes o velho homem pode querer aparecer. Vai tirar a mentira de você, e você pode ir tirando do galho algumas algodões e mostrando sujeira. Você pode trabalhar dessa forma e mostrar cortando folhinhas e dizer que assim Jesus nos molda, assim Jesus nos trabalha. E sabe quem é que leva a vida para os ramos? Ali a seiva do galinho. Você já quebrou um galho? Consegue ver ali algo verde? Você pode mostrar para as crianças. Tem até uma aguinha. Isso é chamado de seiva. Sabe o que significa isso? É o Espírito Santo. Quando nós estamos ligados em Jesus, o Espírito Santo vai levando os nutrientes para os ramos. E então nós vamos crescendo e dando frutos. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos. É Ele quem fala com a criança, é Ele quem fala com o pastor, é Ele quem fala com a igreja. Então você vai trabalhar a última aula desse tema, dessa porta dos peixes, é sobre a multiplicação, é sobre estar ligado em Jesus, é sobre estar ligado, jejuando, orando em espírito de oração. Sabe, nós precisamos trabalhar e estudar a palavra de Deus. Vocês estão gostando da aula? Nesta aula, nesta apostila, você tem todo esse conteúdo para ser trabalhado com suas crianças. O problema é que muitas vezes as professoras não têm levado alimento saudável para os alunos. Tem feito a aula de qualquer jeito, de qualquer maneira, tem pego estudos prontos, não tem se consagrado, mas Jesus hoje diz que para alimentar cordeiro dá trabalho, você precisa ter ali uma vida de jejum e oração. O Senhor Jesus quer que você encontre filhos que estavam perdidos, assim como esta dracma aqui na minha mão. Olha, o nosso tesouro não é os visuais que nós temos. O nosso tesouro é a palavra de Deus. E você pode então falar que há muitos filhos que estão perdidos dentro da casa. Sabe por quê, crianças? Porque só vêm para a igreja e não tem uma comunhão, não oram, não estão buscando. Então você não pode ser a dracma que está perdido dentro de casa. Jesus está perguntando para você: você vai fazer parte da festa ou vai ficar lá fora? Aquela ovelhinha que estava perdida começou fora, mas voltou e ficou dentro. E aquele filho que estava dentro de casa como a dracma, começou dentro e terminou fora. Sabe, Jesus hoje quer que você, professor, incentive os seus alunos, como nessa porta dos peixes, a multiplicar a palavra, multiplicar o exemplo que nós temos. E você, professor, está gostando dessa aula? Está gostando desse aprendizado? A primeira aula foi sobre a porta das ovelhas, o encontro com o Cordeiro de Deus, a salvação. E hoje nós temos aqui a porta dos peixes. O Senhor Jesus está falando com você porque eu estou sentindo a presença de Deus. Vocês estão gostando da aula? Sabe, deixa Deus usar a tua vida, professor. Deixa Deus te levar na profundidade da palavra. Compre essa apostila, estude, trabalhe mês após mês. Você vai sentir a diferença lá, você vai sentir muito. Você vai, não tem problema, Loureiro, Jeane, você pode assistir essa aula, porque ela vai ficar gravada. O que nós não podemos deixar é de estudar, porque Jesus está voltando e Jesus vai cobrar de nós, professores, o estudo que nós estamos dando. Você sabia que o pastor de ovelha, ele guia as ovelhas, e se vem o lobo, ele salva. O pastor de ovelha dá a vida pelas ovelhas. Você sabia que o aprisco é como se fosse um círculo? E a porta era o próprio pastor que deitava ali para que nenhum animal feroz chegasse? A porta é você hoje, professor. Você precisa barrar os lobos que têm levado as nossas crianças para fora. Porque há muitos pais que terceirizaram a educação. Mas Deus colocou você como um pastor desse cordeiro. Deus colocou você para barrar o lobo na porta. Não seja um guia. O guia,
ele só indica o caminho. E os cordeirinhos, a história, se você estudar sobre as ovelhas, elas enxergam um pouco. E então elas comem tudo que tem pela frente. Se você não servir alimento saudável, eles vão comer pau, pedra, lixo. Mas se você é um pastor de ovelha, você vai ter trabalho para ensinar a palavra. E eles vão se alimentar do pão vivo. Eu estou tão emocionada porque eu sinto a presença de Deus. Em cada aula, em cada mês que nós estudarmos aqui, nós vamos ter algo maravilhoso para levar para as nossas crianças. E eu gostaria que você estivesse toda terça comigo. E eu quero que você seja um pastor de ovelha, não um guia. Eu quero que você esteja com a sua criança. Eu quero que a sua sala multiplique, que o seu ministério multiplique. Eu quero que Deus use. Eu quero que aquele mural dos peixinhos que você vai fazer lá esteja: tia, eu ganhei fulano, tia, eu ganhei outro. Porque as crianças precisam ver testemunhos. E eu estou aqui de coração aberto. Que bom que você está comigo. Querem fazer alguma pergunta? Querem falar algo sobre o que vocês expressam? Querem fazer alguma pergunta? Corações para vocês também. Um beijo, viu? Quero mostrar um visual. Espera um pouquinho. Eu tenho um visual aqui que eu mandei fazer, bem simples. Estão vendo? Jesus, olha, Jesus é uma porta, olha. Tá vendo? Então, quando todas as aulas que você dá, você pode fazer um visual desse. Aí ele é um Jesus articulado, ó. Tá vendo? Bem simples de TNT. Estão vendo? E você vai dizer que a porta é Jesus. E Jesus é a porta. Jesus é o caminho, criança. Toda aula termine com esse visual, para que ela possa entender que quem aceita Jesus encontra pastagem. E aí você abre a portinha lá, ó. E quando você abrir a portinha, ela encontra o céu. Estão vendo? Que lindo que ele é. Jesus é a porta! Que lindo! E eu coloquei aqui que a chave para abrir essa porta é a oração. Termine todas as suas aulas com este visual. Diga para sua criança: criança, você quer entrar pela porta? Você quer encontrar pastagem? Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. O que você precisa ter, professor, é compaixão pelas almas, é amor por suas crianças, e Deus vai te usar grandemente. Obrigada por estar aqui. Eu estou muito emocionada. A Leonie está aí, a Niva. Vocês estão gostando? Querem que eu mude alguma forma das aulas? Porque eu sei que visuais a tia Sônia faz, tem tantas tias que fazem, mas o que eu não tenho visto é ensinamento da palavra. E Deus tocou no meu coração para ensinar e para poder ajudar vocês a pregar a palavra. Não há nenhuma história bíblica que nós não conseguimos pregar, para todas as idades. O que você precisa é ter comunhão com o Espírito Santo, e Deus vai usar a sua vida. Um beijo no coração. Eu não tenho vontade de terminar. Olha, gente, peçam a apostila. O valor é irrisório, nem é por nada, mas é para vocês terem o conteúdo. A próxima aula que nós vamos estudar, tá? A próxima aula, vamos ver aqui, a próxima porta, nós vamos estudar a porta velha. Meu Deus, esta porta é tudo o que as crianças estão vivendo. Tudo. E nós adultos temos colocado tudo isso dentro delas. Então estejam comigo terça-feira que vem, tá? Terça-feira que vem estudando a próxima aula, a porta velha. Peçam a sua apostila para que vocês tenham aqui em mãos como estudar. Aí, se você não gosta de papel, eu tenho mandado em PDF, você pode estudar no seu Note. Tá bom? Depois, você que quer, mande aí o seu WhatsApp, seu número. Não esqueça de colocar o código. E Deus vai te usar grandemente com esta palavra, com este estudo, com este texto. Um beijo, gente. Um beijo no coração da tia Bica.
Obrigada por me ouvirem. E que nessa simplicidade nós possamos continuar caminhando juntos. Porque quando nós entendemos que nós somos pequenininhos, o Senhor é grande, a multiplicação acontece. Um pouquinho meu, um pouquinho seu, haverá milagres. Deus abençoe. Um beijo no coração. Compartilhe as aulas. Mandem os testemunhos. Mandem o que Deus está fazendo com vocês. Tchau.